D'Artagnan tá com o coração batendo muito forte, ele tá muito nervoso, vai ser o primeiro duelo dele, né? E aí o que acontece? Ninguém tava esperando isso, porém o D'Artagnan tem uma habilidade que nenhum outro ali tem. Ele é muito novo, e sendo muito novo, ele é muito ágil, né? Então ele tá nervoso, e aí ele muda várias vezes do jeito de brigar, ele pula pra lá, pula pra cá, pula pra cá, e o Jussac fica meio perdido, ele não sabe muito o que fazer, porque ele tá acostumado com a luta um na frente do outro, mais tranquilo, né? Só que o D'Artagnan, ele vai lá e fica pulando pra todo lado, né? Pulando pra cá e pra lá, o Jussac fica nervoso, porque, né, ele acaba perdendo a paciência, porque os caras não param, que loucura é essa, né? E então, como ele ficou nervoso com o D'Artagnan, ele começa a cometer alguns erros de esgrima, né? Ele começa a errar ali, fica meio perdido porque ele perdeu a paciência. Pelo outro lado, o D'Artagnan percebe que, assim, como ele não tem experiência, ele vai investir na agilidade, na corrida. Então, ele redobra a velocidade dele, né? Porque ele é muito rápido. Sem paciência nenhuma, Jussac tenta dar um golpe final no D'Artagnan. O D'Artagnan consegue bloquear o golpe e acaba ferindo o Jussac. Jussac cai. Vencendo o seu inimigo, o D'Artagnan olha para ver quem está precisando de ajuda, né? Como é que tá a briga. Então ele olha, ele vê que o Aramis já tinha derrotado. Lembra que ele estava enfrentando dois. Um já tinha caído. Agora ele estava enfrentando o outro e estava sem problema de enfrentar o outro. Então o D'Artagnan fala, não, ali tá ok. Ele olha pro outro lado e vê o Porthos machucado no braço. E o inimigo dele, o Biscarati, ele tá ferido na coxa. Então meio que ficou meio equilibrado ali a briga, né? Depois ele olha pro Athos. E quando ele vê o Athos, lembra que o Athos estava machucado no ombro. E o Athos está lá brigando, cheio de habilidade, porém ele está cansado porque está doendo muito o ombro dele. Segundo as leis de duelo dessa época, se é um duelo, um pode brigar com o outro, né? Não pode vir um terceiro e ajudar, né? Ficar 2 contra 1, né? Então, para não acabar com o orgulho do Athos, o D'Artagnan fica ali tranquilo esperando. O Athos preferia morrer do que ir lá e deixar com que o D'Artagnan matasse o inimigo dele, né? Então, o D'Artagnan fica ali esperando. O Athos tá lá, ele não recua nem um pouco, ele continua brigando mesmo com a dor, até que o Athos vai lá e dá uma piscadela pro D'Artagnan, tá? Ele pode fazer tudo, ele pode morrer, mas ele não poderia ir lá e pedir ajuda. Então ele vai lá e dá uma piscadela. O que o D'Artagnan faz? Ele pula pra frente e fala, a mim, eu vou te enfrentar agora, guarda do cardeal. O Cahusac, que era o inimigo do Athos, se vira então pro D'Artagnan, e aí o Athos berra, não mata ele, não mata ele, eu que vou acabar com ele, tá? Porque, né, como eu disse, acabaria com a honra dele se ele deixaria outra pessoa matando o guarda. O D'Artagnan vai lá e consegue fazer com que a espada do Cahusac voe por 15 metros, né? Vai lá longe, né? E nisso, os dois vão correndo para pegar a espada. O Cahusac acaba pegando a espada daquele carinha que o Aramis tinha ganho, né? Que estava caído lá no chão. Então ele pega a espada e vai voltar para brigar com o D'Artagnan. Só que aí, no momento que ele está indo pro D'Artagnan, na frente dele aparece o Athos. O Athos estava precisando, na verdade, de um momento para ele dar uma respirada, porque estava com muita dor, né? Ele estava machucado. Então ele deu essa dor, ele vai lá e continua a brigar com o Cahusac. Nisso, o Athos consegue finalmente derrubar o Cahusac. Então, o D'Artagnan ganhou do Jussac, o Athos ganhou do Cahusac, o Aramis ganhou daqueles dois inimigos dele, e só sobrou o Biscarati, que estava enfrentando o Porthos. Lembra que estava machucado na coxa e o Porthos do braço. Só que acontece, né? Então os quatro estão lá, né? O cara assim, então se renda. O Biscarati também é honrado, né? Só porque ele faz parte da guarda do cardeal não quer dizer que ele seja honrado. Então o que ele faz? Ele pega a espada dele, ele bate no joelho, quebra ela e joga para dentro lá do convento, que estão na frente do convento, né? Joga para dentro dos muros do convento, para falar assim, não, vocês não vão ficar com a minha espada, né? E além disso, ele vai lá e assobia uma canção que é dos guardas do cardeal, uma canção para louvar o cardeal, né? Ou seja,
aquela que são os inimigos dos mosqueteiros, né? Os mosqueteiros gostam do ato dele, porque ele foi corajoso. Apesar dele estar na frente de 4 mosqueteiros, ele mesmo assim tirou um sarro com a cara deles e ainda assim defendeu o cardeal. Então, os mosqueteiros acham isso louvável e deixa o Biscarate ir embora. Não podia brigar, né? E quando o senhor de Treville, que era o chefe dos mosqueteiros, ficou sabendo dessa história, ele, por fora, ele ia lá e ficava brigando com os mosqueteiros e reprimindo eles e falando: meu Deus, o que vocês fizeram? Não pode fazer isso. Só que quando eles estavam só eles, ele ia lá e falava: ó, legal, gostei que vocês foram lá e bateram nos caras do cardeal. Nisso, o senhor de Treville vai ser chamado para ir lá pro palácio, ir lá para reportar pro rei. O rei ficou sabendo dessa história, o cardeal ficou a tarde inteira falando no ouvido do rei como os mosqueteiros infringiram a lei, isso não podia, que horrível, e não sei o que, e ficou no ouvido do rei. O rei era muito ligado ao cardeal Richelieu, né? Lembra que todos eles eram súditos do rei. Então o rei chama o senhor de Treville, chama os 3 mosqueteiros, o Athos, o Porthos e o Aramis, e chama todo mundo que estava envolvido, né? Ou seja, o senhor de Treville estava perdido, porque eles infringiram a lei, não podia ter duelo e causou tudo isso por causa de briga. Nesse meio tempo tem outra briga entre guardas do cardeal e mosqueteiros, mas não vou entrar em detalhes para a gente não demorar muito. Só que, eventualmente, então, os mosqueteiros se dirigem ao Louvre. O Louvre, que hoje é um museu, naquela época era o palácio do rei. É somente com o filho dele que o palácio vira o Palácio de Versalhes, o palácio do rei. Chegando lá, o rei falou assim: eu devia ter ouvido o cardeal Richelieu e ter acabado com os mosqueteiros e ficar só com os guardas do cardeal. Vocês não prestam, vocês não me ouvem, vocês ficaram brigando, infringindo a minha lei, né? Afinal, ele é o rei absolutista, então a lei é ele, né? O senhor de Treville, muito esperto, muito inteligente, até por isso que ele era o chefe dos mosqueteiros, ele fala assim: perdão, majestade, mas eu acho que você ouviu errado essa história. E o rei: como assim? Ouvi errado, né? Vocês não foram lá e teve briga e não sei o que e tal. O senhor de Treville falou assim: teve briga, mas na verdade quem estava arrumando confusão eram os guardas do cardeal. E aí o rei fala: não, mas eu ouvi do cardeal Richelieu, vocês estão falando que o cardeal mentiu? Ele fala: não é bem isso. Só para você ver como eram 5 pessoas contra 3 pessoas e mais uma criança, e um desses mosqueteiros estava machucado, né? O rei: quê? Como assim? Como assim os guardas do cardeal foram derrubados por uma criança, né? E aí ele fala: inclusive, quem esse jovem derrotou foi o Jussac. E o Jussac, ele era conhecido em toda a França como um grande espadachim. Quem derrotou ele? O D'Artagnan. E o rei não conhecia o D'Artagnan. Ele conhecia o Athos, o Porthos e o Aramis, os 3 inseparáveis. Ele não conhecia o D'Artagnan porque ele acabou de chegar na cidade. Então, o senhor de Treville fica enchendo a cabeça do rei para falar assim: nossa, olha como esse jovenzinho conseguiu derrotar as forças do cardeal, olha como eles foram muito mais fortes. O senhor de Treville, através da conversa, através do papo, conseguiu mudar a opinião do rei de que eles estivessem infringindo a lei, o que eles estavam, olha como esse jovem conseguiu ir lá e realmente superar o grande Jussac, que era um grande espadachim. O que acontece no final? Para os mosqueteiros, nada. Na verdade, o rei ainda fala para os mosqueteiros saírem pela porta dos fundos, porque o cardeal é muito próximo ao rei, é como se fosse um pai para o rei. Então ele fala assim: para o cardeal não ficar muito bravo comigo, deixa ele saírem pela porta. Mas não acontece nada, tá? Isso é um grande exemplo de como o poder real pode ser utilizado pelo que o rei quiser, para o que o rei quiser, né? Afinal, era para eles serem punidos, e não foram. Por quê? Quem manda nessa sociedade é o próprio rei, tá? Espero que tenham gostado. Essa historinha que eu estou falando é só um pedacinho minúsculo deste livro gigantesco, tá? Ele tem 680 páginas, tá? É um livro meio grande. Mas vocês encontram versões dos 3 Mosqueteiros para crianças, então tem várias versões. Recomendo, tem vários filmes dos 3 Mosqueteiros e fala sobre esse período
E essa história é maravilhosa, é muito legal, muito divertida. Então, recomendo. Por hoje é só. Até mais. Excelente Copeiro.